tenebrosos seres carcomidos pelos vermes, sejam mal-vindos ao programa de hoje, onde 3 convidados, 3 histórias, inúmeros gritos de pavor acontecerão. Teremos hoje Rogério Skylab, músico e seu encontro com uma assombração. Ju Cassini, influenciadora e o engenheiro da NASA que foi perseguido por um demônio exorcizado. E para fechar, Daniel Pires, influenciador de terror, relatando sua experiência em ser perseguido por uma criança desencarnada. Tranque suas portas, acendam suas luzes e preparem suas fraldas. Eu sou o Zumbiro Vilela e está começando... Histórias tenebrosas para se contar em volta da fogueira. Eu tinha 17 anos e morava com a minha mãe. Minha mãe já tinha uma certa idade, não tinha marido, o meu pai já tinha falecido. E nós morávamos numa cidade grande, no Rio de Janeiro. Era um apartamento grande, com 4 quartos. Uma maneira dela poder se sustentar era alugar os quartos. Eu dormia num quarto, ela dormia no outro, e os outros 2, mais a dependência de empregada, eram alugados para as pessoas. E eu tinha 17 anos nessa época, e ali eu presenciei um movimento de pessoas muito grande, porque essas pessoas ficavam morando durante 3 meses e depois iam embora. Alguns estrangeiros, alguns fugidos da guerra lá no seu país de origem, outras pessoas absolutamente solitários, outras pessoas velhas, que moravam sozinhas. Eu fui me acostumando a esse desfile de pessoas. Minha família era um movimento contínuo, até que num determinado momento apareceu uma pessoa ali. Ela se chamava Lúcia e ela era muito bonita. Eu tinha 17 anos, fiquei encantado. Ela devia ter por volta de 30 anos. Era linda, o cabelo louro, a pele de porcelana, uma altura, podia ser modelo, uma mulher linda, linda, linda. E ela ficou num determinado quarto. E a estrutura do apartamento nosso era o seguinte: na nossa sala ficava a televisão, e a nossa sala era bem de frente da porta de entrada. Então, quando você entrava no apartamento, você tinha que passar pela sala de qualquer maneira. E era uma coisa terrível, porque a minha mãe ligava a televisão, ficava a televisão ligada das 6 até pela meia-noite, vendo novelas, noticiários, enfim, ficava ligado direto. E teve um dia que eu passei pelo quarto e vi uma frecha do quarto dessa menina, da Lúcia, meio aberta. E quando eu olhei pela fresta da porta, eu vi uma outra pessoa no quarto. Não era ela. Eu diria que ela era um homem. Ela era um homem diante do espelho. A imagem de trás dela e do espelho, assim, era de um homem. A peruca que ela usava, uma porção de cosméticos ali. E eu fiquei com a cabeça, assim, encafifada. Eu fiquei encafifado com aquilo, sabe? Poxa, então aquela pessoa é um homem e era tão bonita, era linda. É até um perigo, Eu vou vasculhar o quarto dela para ver o que é aquilo, qual é a real identidade dela. Minha mãe tinha saído, só tinha eu e ela, e num determinado momento ela saiu do quarto. E saiu exatamente como ela chegou, uma belíssima mulher, linda, e foi embora. Quando ela foi embora, eu falei, eu vou aproveitar agora para saber qual é dessa mulher. Que identidade é essa? Sabe lá quem é que a gente está guardando aqui na nossa casa? E a minha mãe sempre tinha uma reserva de chaves. Peguei a chave daquele quarto e abri. Quando eu abri o quarto, procurei um interruptor
para acender a luz, fui pego, porque ali estava a imagem dela ali no espelho. O quê? A imagem dela estava ali. Eu fiquei absolutamente imóvel. Eu não sabia nem se eu deveria acender a luz, não acender. Ela estava ali, ela não estava. A imagem dela no espelho estava ali, estava clara. É como se naquele primeiro momento ela estivesse produzindo o seu rosto. Eu vi a imagem nítida dela, completamente, como se ela tivesse acabado de terminar o trabalho. Sim. Dela como mulher, né? Eu fechei imediatamente o quarto, não consegui nem entrar mais. E essa imagem, ela é tão poderosa que depois a minha mãe vendeu a casa, eu me mudei, fui morar num outro lugar, mas eu ainda trago na minha memória quente aquela imagem que não era ela. Era uma imagem produzida através de cosméticos, através de peruca. Que de alguma forma estava fixada naquele espelho. E que estava fixada no espelho para sempre. E para sempre eu trouxe essa imagem para mim. Isso foi absolutamente real. Você nunca mais viu ela no espelho? Nunca mais. Só aquele dia. Ficou aquilo na minha memória o tempo todo. Nunca mais eu vou esquecer aquilo. Para sempre. Para sempre. Que loucura. Você ainda sonha com essa imagem? Para sempre. Eu carrego essa imagem comigo para a vida toda. Ju, é contigo agora. Eu vou contar uma história que foi uma das histórias que mais me chocou. Acho que foi uma das poucas que me deixou com medo de verdade. E não é uma história minha, mas foi um homem que ele contou o relato dele. O nome dele é Bill Vail. Ele foi engenheiro na NASA. Ele sempre se apresentou como uma pessoa muito racional e muito cética. Então, quando esse tipo de coisa aconteceu com ele, foram explicações racionais que primeiro ele tentou pesquisar, né? Ele tinha acabado de se divorciar da esposa e aí ele decidiu que era hora de voltar para a cidade natal dele. Quando ele voltou para essa cidade, ele procurou uma casa, morava sozinho, ele já era mais velho e ele precisava de um emprego novo, né? Ele já tinha se aposentado desse trabalho. E aí o irmão dele morava na cidade e recomendou que ele trabalhasse junto com ele. O trabalho deles para fazer instalação de algumas coisas de água dentro da casa das pessoas. Era um negócio que você precisava agendar com eles para eles irem até a casa e fazerem essa instalação. E aí ele estava trabalhando normal e aí um dia a chefe deles disse que uma mulher ligou pedindo para fazer esse agendamento, só que ela foi muito firme em falar que ela precisava que fosse no sábado e às 5 horas da tarde. Não tinha como ser em outro dia. E se eles chegassem um pouco antes ou um pouco depois, ela não ia abrir a porta. Ela precisava que fosse às 5 horas. E aí, ele e o irmão dele ficaram discutindo entre si, porque trabalhar no sábado, não sabia quem ia. Mas o Bill falou, não, sou novo no trabalho, vou tentar fazer essa e vou estar lá às 5 horas da tarde. E aí, realmente, ele chegou nesse dia um pouquinho antes. Ele tentou bater na porta, ninguém atendeu. Ele ficou um tempo lá chamando, dizendo que tinha chegado. E aí, quando deu 5 horas em ponto, a porta abriu. E aí, quando essa porta abriu, ninguém atendeu, ninguém estava lá para falar com ele, mas ele conseguia ouvir algumas vozes de dentro da casa que mostravam que tinha alguém ali. Então ele foi entrando, passando pelo corredor, e aí quando ele chegou na sala, ele se deparou com uma cena muito estranha. Tinham várias pessoas sentadas em círculo e tinha uma mulher em pé, passando por eles, às vezes colocava a mão na cabeça de cada uma dessas pessoas, e ela falava coisas estranhas também. Parecia um ritual. Assim. Parecia um ritual, falando tipo, sai de dentro dessa pessoa, sai desse corpo. E ele não estava entendendo, porque o Bill mesmo fala que ele nunca foi religioso, ele nunca viu sobre esse tipo de coisa. Então ele tentou meio que interromper e falar, cheguei, né, pra instalação, mas a mulher só continuou com esse tal ritual. E aí chegou um momento que ela apontou pro Bill, ela viu ele na porta e apontou meio que levando o que eles estavam tentando tirar daquelas pessoas pra ele, tipo, mandando pra ele. E aí ele ficou muito assustado. E ele não entendeu nada, ele falou, gente, que baboseira que é essa, né? E ele pegou e saiu da casa, foi embora, foi pra casa dele, falou, não, com certeza ela é doida, não sei o que tá rolando, e foi dormir como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte ele ia contar pro trabalho dele que ele não conseguiu fazer a instalação. Só que nessa primeira noite que ele voltou pra casa, ele começou a ouvir umas coisas estranhas. Então ele estava deitado no quarto, ele começou a ouvir um barulho como se tivesse alguém no andar de baixo. E aí ele ia pra lá
não encontrava nada. Aí ele teve a sensação que ele viu alguma sombra pequena passando pelos móveis, como se algum animalzinho tivesse entrado. Ele não achou nada na casa que tivesse aberto, que tivesse permitido que algum animal entrasse. E ele também não encontrou nenhum animal lá. E aí, a primeira noite foi assim, na segunda noite também, aí as coisas foram aumentando, principalmente no quarto dele. Teve algumas noites que ele estava dormindo, ele sentiu a cama tremendo, do nada, alguns barulhos como se alguém estivesse andando pelo chão ali. E aí, quando começou a ficar mais intenso, aí ele ficou com um pouco de receio. Aí ele começou a pensar que poderia ser algo mais paranormal, né? Alguns dias no quarto, ele via uma sombra de um homem que ficava ali nos pés da cama, que parecia vir na direção dele, mas não fazia nada. E aí ele falou, tá, eu posso até tentar procurar uma explicação paranormal, mas eu vou tentar procurar algum investigador que tem esse viés de tipo, ele vai vir na minha casa provar que não tem nada. Então ele contratou uma equipe de investigadores e aí eles levaram câmera, levaram gravadores de voz, levaram laser e aí eles colocaram em toda a casa e o que ele mais reclamava era dessas pequenas criaturinhas que pareciam ficar passando pelo chão. Não parecia ser igual esses espíritos que a gente vê nas histórias. É como se fosse um pequeno animalzinho correndo pela casa. Como a maior atividade era no quarto dele, eles instalaram os equipamentos de som e de gravação no quarto, colocaram o laser para capturar alguma atividade e ficaram do lado de fora a noite toda esperando. Horas foram se passando, nada aconteceu. Nenhuma atividade, nenhum barulho, nada. E aí um dos investigadores falou, eu vou tentar deitar na cama e tentar chamar essa coisa. E aí ele sentou com um gravador, ficou um tempo lá e no que ele tentou falar com o que estava ali, fez um barulho estrondoso dentro do quarto que ele levantou e saiu correndo para fora. E aí eles falaram, a gente tem que ver se a gente conseguiu capturar o que foi isso. E nas imagens, eles veem que em um determinado momento, quando ele se assusta, um pouco antes, nesse laser passou um tipo de fumaça escura, como se alguma massa tivesse passado por ali, e eles ouvem duas pessoas se falando entre elas, como se eles estivessem falando, agora não, eles estão aqui. Nossa, sabia não. Tá que pariu. Tomar no seu cu. Aí, ó. Eu de novo tremi por dentro. Tipo, tentando ficar calma. E aí, depois que eles viram essa gravação, eles falaram pro Bill, olha, realmente tem alguma coisa na sua casa. Só que eles são investigadores que eles não te ajudam nessa parte. Eles só detectam. Eles só detectam e aí você vai procurar, de acordo alguém com a sua fé, esse negócio. com o que você acredita, você pode ir lá e chamar. E aí o Bill não sabia, ele nunca frequentou igreja, falava, vou chamar padre, quem que eu vou chamar, né? Então, pelos próximos dias, ele não chamou ninguém. Só que a atividade parecia que tinha irritado o que estava ali com ele fazendo essa investigação. Então agora as luzes ficavam às vezes acendendo e apagando, móveis se mexendo. E teve uma noite que foi a gota d'água para ele, que ele estava dormindo e aí ele viu aquela mesma sombra do homem, mas dessa vez vindo em direção a ele e parecendo que ia atacar ele de fato. E aí quando ele foi se levantar para sair correndo, desapareceu. E aí um padre foi para fazer um exorcismo. Esse primeiro exorcismo não foi bem sucedido. E até onde vai o relato dele, ele diz que ele já fez 3 exorcismos naquela casa e ele ainda não conseguiu se livrar do que quer que tem ali. E aí no final, ele diz que ele acredita que aquela mulher que ele visitou, que ele precisava fazer a instalação, sabia que uma pessoa de fora ia chegar naquele momento, que ela estava finalizando o ritual, então ele ia levar embora com ele o que quer que estava naquelas pessoas que estavam sentadas ali. Jogou pra ele, né? Tipo, jogou pra ele. Com você, né? E aí eu fiquei muito curiosa em saber se eles procuraram essa mulher depois, o que aconteceu, mas não fala. O problema é que era 5 da tarde, né? Só tinha esse horário aí. 5 da tarde, 5 da tarde. E a tua história? Bom, a minha história, ela envolve espírito de criança. Não. Você não tem outra história?
Porque com espírito de criança é complicado. Porque assim, uma vez, só pra contextualizar, uma vez entrou um menino lá em casa brincando de esconde-esconde. A gente morava no interior, ele entrou brincando de esconde, menino vivo. E a gente morreu de medo, porque a gente pensou que era o espírito, que ele ficava correndo em volta. E era o filho da vizinha. Fala, seu filho tá aqui, se escondendo, tira ele daqui. Infelizmente ele tá vivo. Ele tava vivo. Porque eu não vi ele se escondendo. E a partir desse dia, eu comecei a ficar com medo de criança. Né? E acho que é uma coisa que dá bastante medo, porque o espírito de criança, ele corre, você não consegue ver de maneira nítida, igual o Skylab contou agora que viu uma mulher no espelho. A gente não vê espírito de criança, que eles passam correndo e dá muito medo. E muitas vezes eles vêm correndo na nossa direção. E aí a gente fica com mais medo ainda. E essa história, ela aconteceu no interior de São Paulo, na cidade de Avaré, dá umas 3 horas daqui da capital. Eu passava as férias em Avaré quando eu era criança. Então, comecinho de dezembro, que já terminava as aulas, eu já ia pra Avaré passar as minhas férias na casa da minha avó ainda é viva. E minha avó sempre foi muito religiosa, muito católica. Então, em todo feriado de finados, né, 2 de novembro, a gente ia pro cemitério pra visitar a sepultura do meu avô, o cemitério lá de Avaré. E aí eu me lembro que sempre quando eu ia, quando eu era criança, eu via a sepultura, uma sepultura azul, pequenininha, no cantinho do cemitério, assim, com azulejo azul e a foto de um menininho. Sabe aquelas fotos antigas? De um menininho com chapéuzinho, sinistra, né? Um babadinho aqui. Aquela foto desgastada. Desgastada, em preto e branco, naquele porta-retrato de túmulo. E aí o nome do menino era Raimundo Carvalho. Só que todo mundo falava, eu tô vindo pro túmulo do Raimundinho. E eu ficava ouvindo como criança. Quem que é Raimundinho? E aí minha avó falava, Raimundinho é aquele túmulo ali, bem no canto do cemitério. E aí quando eu chegava no túmulo do Raimundinho, era uma coisa linda, acreditem ou não. Porque tava lotado de doce. Tinha doce, tinha brinquedo. E eu ficava, nossa, mas que túmulo bonito. Morrendo de vontade de pegar uma bala e comer. Minha mãe falava, não come isso aí, é do Raimundinho. E aí eu sempre cresci com esse imaginário na minha cabeça dessa sepultura colorida. Pra mim era um contraste, né? Então toda vez que eu ia, eu ficava de longe. Cadê o túmulo do Raimundinho? Ele tinha algodão doce, era lindo. Eu cresci, fiz faculdade de audiovisual, sempre gostei de vídeo. E uma vez eu fui com uma câmera, lembra aquelas câmeras handcam? Fui com uma câmera dessa de handcam e fui gravar o cemitério. Olha o meu tour, o que eu fazia quando era na faculdade. E eu fui gravar o túmulo do Raimundinho. Aí um dos meus primos pegou e falou assim, você não trouxe o doce do Raimundinho? Ele vai lá te cobrar. Aí eu já me dei uma desvencilhada, assim, falei, para de mexer, eu só tô gravando o túmulo dele aqui porque eu gosto dele. Aí eu comecei a falar, viu, Raimundinho, eu gosto de você, pra ele, né? Mas eu não levei doce, efetivamente. Gravei o túmulo, eu lembro de eu gravar a fotinho dele, dar zoom na foto dele assim, aquela foto antiga. Filmei tudo, beleza, guardei a câmera e fui pra casa. Aí lá no interior eu tinha uma prima, porque ela faleceu, ela tinha 6 filhos. Aí minha mãe falou, vamos lá ver os filhos da Cristina, que nasceram 2 gêmeos, né? E um dos gêmeos tinha falecido. Falei, vamos. E aí um dos gêmeos chegou pra mim, o gêmeo que sobreviveu, obviamente, chegou pra mim, o João Gabriel, que hoje já tá com 19 anos. Tio, compra bala pra mim. Aí eu peguei um sacão de bala, comprei e distribuí, fizeram a festa lá. Ele, obrigado e tal, não sei o quê. Beleza, guarda essa informação que daqui a pouco ela é importante. Cheguei em casa, fui dormir. Nesse dia era festa de fim de ano, a maioria estavam dormindo na chácara que meus pais têm lá. E aí eu fui com a minha mãe dormir na casa da cidade. Minha mãe tava dormindo no quarto dela na frente e eu fui dormir no quarto do fundo. Eu dormindo de madrugada, eu acordo meia-noite, lembro até hoje, 00:14. Sabe esses barulhos dentro da parede que faz? E era um barulho que parecia que vinha perto de mim. Começava longe, fazia. E aí eu assim, que porra é essa, né? E aí eu fui lá pro quarto da minha mãe, né, de madrugada. Ô mãe, bem criança, eu já era adulto, mas... Ô mãe, o vizinho aqui tem criança? Ela falou, tem uma criança que mora aí. Eu falei, ufa, né? Mas eles estão viajando. Aí eu... E no outro lado da casa? No outro lado da casa é terreno baldio, não tem ninguém. Aí eu não tinha lembrado do Raimundinho. Aí eu falei, tá bom então. Aí fui dormi, quando eu acordei era 3:12 da madrugada, de novo. E corria. Agora tava perto de mim, corria assim. Aí eu acendi o celular, coloquei no colchão e o medo de ver uma criança agachada assim, olhando pra mim. Não vi nada. Só que aí, na hora que eu fui de novo pro quarto da minha mãe, falei, mãe, essa criança não para de correr. E minha mãe com sono, querendo dormir. Ela falou assim, não tem criança nenhuma. É o Raimundinho que veio com a sua câmera. Você foi filmar o túmulo dele, ele veio. Pronto. Aí era o Raimundinho. Era. Aí eu não consegui dormir mais. E aí nesse dia, eu realmente sentia muito medo, porque era um barulho nítido. Fazia tipo... Parecia realmente alguém.
era uma criança correndo e não tinha ninguém em volta. Era 3 da madrugada, que peste de criança que ia correr 3 da madrugada. E eu fiquei com tanto medo, Vilela, que eu comecei a dar vontade de chorar, igual criança mesmo. Aí o que eu fiz? Fui pegar a câmera e aí eu comecei a apagar o vídeo. E era uma câmera Handicam que tinha uns DVD, era um DVDzinho, você gravava no DVDzinho. Aí se você apagava, já era, você perde o DVD, porque você já usou o DVD. E aí eu comecei a apagar com tanta pressa e aí fez o último barulho, fez... Parou na minha frente, assim. Aí eu... E eu não via nada, tava escuro, tava um breu. Eu só tava com a luz da câmera, igual essa fogueira aqui, na câmera na minha cara. E na hora que eu olhei, que eu tava apagando desesperadamente, a foto dele travou na telinha. Ficou a cara dele. E eu, filha da... apagando, assim, ó. Nessa hora eu tava com tanto medo, que eu peguei e falei assim... Eu falei em voz alta, 3 da manhã, sozinho, com eu e Raimundinho. Aí eu peguei e falei, Raimundinho, se você estiver aqui... Eu não te dei doce no seu túmulo, mas eu levei doce pros filhos da Cristina. Então eu vou te levar na próxima vez. Mas dessa vez eu levei pros filhos da Cristina, é tudo criança. E aí apareceu off, tipo que eu tinha apagado. Apagou tudo. E nessa hora parou o barulho. Parou tudo. Eu sei que no outro dia, me pergunte como eu dormi, eu não sei. Porque no outro dia acordei no sofá. Cagado, negócio jogado no chão. E a minha mãe assim, por que você deixou a câmera jogada no chão? Eu fui ver o túmulo que você gravou ontem, não tem nada gravado. Eu fui ver os filhos da Cristina que você gravou, não tinha nada gravado. Eu apaguei tudo. Falei, não fale mais o nome desse moleque. Meu Deus. Não, mas aí eu fiquei com medo. Aí eu fui pro cemitério depois, né? Aí eu não levei bala de novo, porque eu falei, se eu levar, ele vai querer que toda vez que eu venha. Eu contei essa história pra minha família depois, todo mundo, você é medroso, você é o quê? E aí eu contei, aí minha tia ouviu essa história, eu lembro que no outro dia minha tia ficou, vamos pro cemitério comigo? Aí eu falei, por quê, Claudiana? Aí ela, não, eu quero ir, eu quero ver. Falei, tá bom, vamos. Aí ela, onde é o túmulo do Raimundinho? Eu falei, ficou curiosa? Ela, fiquei curiosa. Falei, vamos lá então. Aí ela chegou e falou, dá licença, deixa eu fazer uma prece aqui. Aí eu de longe fiquei olhando, ela tirou uma paçoquinha do bolso. Tava com medo, né? Assim, aí eu falei, que foi, Claudiana? Ela falou, Daniel, eu ouvi passos em casa. Ele veio atrás de mim porque eu não trouxe doce. Eu vim ontem no cemitério pra ver o túmulo do nosso avô. E eu não deixei doce, eu passei aqui. Aí eu falei, ela então é também. assim que o Raimundinho... tem doce aí, oferece pro Raimundinho. Nossa Senhora. E aí, Raimundinho, é pra você. E até hoje, Vilela, eu vou até comer, porque, né? Quando brinda... Mas vamos comer. Quando brinda tem que comer. E até hoje, eu até escrevi esse conto, foi parar num livro que chama Antologia do Medo. Tem várias histórias de terror. E até hoje, toda vez que eu vou pro túmulo em Avaré, eu levo um doce pro Raimundinho. Nunca mais. Raimundinho na sua casa, credo. Eu levo um docinho. Eu vou levar brinquedo da próxima. Falam que também brinquedo ele não... Mas isso foi uma experiência minha. A história do Raimundinho, ela é uma história muito triste em Avaré, porque ele teve meningite, numa época que não sabia-se o que era meningite. A única que cuidou dele foi a mãe. Os médicos, ninguém queria tratar dele. E ele falece muito novo, acho que ele tinha 4 aninhos. Pô, que triste. E ele virou um santo popular de Avaré. Porque o que as mães pedem? É uma coisa bonita até, né? Vai lá, pede primeiro, Raimundinho, se meu filho parar de chupeta, se meu filho se curar do câncer, se curar de uma doença e tal, eu trago um presente pra você. E o Raimundinho vai, quando a criança, né, se cura ou para de chupeta, a mãe leva um brinquedo pra agradecer. Porque dizem que as crianças, como elas morrem, quando elas morrem crianças, elas são muito puras, então elas vão pra perto de Deus mais rápido. E elas intercedem mais rápido. Tá ali do lado de Deus, fala, Dona Maria lá pediu pelo filho dela parar de chupeta. Beleza, graça concedida. Então agora me dá o meu carrinho, entendeu? Mas também se a gente visitar, gravar e não levar doce, já sabe o que acontece. Exatamente. Uma visita à noite. Você consegue solucionar o mistério de hoje? Ju, Daniel, agora eu vou contar parte de uma história tenebrosa. Eu falo parte porque vocês vão ter que completar a história e entender o que aconteceu. E eu só vou poder ajudar vocês com as respostas sim, não e irrelevante. Combinado. A história é o seguinte: um homem está no quarto dele, sente sono, apaga a luz, dorme. No dia seguinte de manhã ele acorda, liga o rádio, escuta algo que deixa ele aterrorizado. Ele pega a arma que ele tinha guardado na escrivaninha e se mata. O que aconteceu? O mundo tinha acabado? Não. Apocalipse zumbi? Não. Ele morava sozinho? Sim. A família dele era viva? Irrelevante. Algo aconteceu com a humanidade? A humanidade como um todo? Como um não. todo. Ele estava envolvido nessa notícia? Sim. Ele fez alguma coisa que causou
essa catástrofe? Ou... Sim. Ele foi cancelado na internet. Tem alguma coisa a ver a questão dele ter apagado a luz e ido dormir? Sim. Ih, calma aí, vamos pensar. Até agora vocês não estavam pensando, então. Porque a gente já tem algumas respostas. Vamos lá. A gente também sabe que ele teve algum tipo de responsabilidade ali do que aconteceu. Sim. O suicídio dele tem algo a ver com a notícia que ele ouviu? Sim. Tá. Porque às vezes o cara se matou. Ele se matou porque ele se sentiu culpado pelo que aconteceu? Sim. Esse cara ficou com medo de ser pego? Vou dar mais uma dica. Tá. Ele seria pego com certeza, mas a culpa é maior do que isso. Ele matou alguma pessoa que não deveria? Sim. Cara, então ele matou sem querer. A gente tá indo pro caminho porque talvez não seja somente uma pessoa. Ah, tá. É que você perguntou, você matou uma pessoa, matou, mas ele matou mais de uma pessoa. Tá, deixa eu ver. Sem querer? Ele estava no quarto dele, sentiu sono, apagou a luz, dormiu, quando acordou, ouviu uma notícia no rádio, cegou uma arma que estava na cabeceira, Tem a ver com apagar E a se matou. luz. Ele não podia apagar. Não. E ele apagou sem querer. Sim. E aí desligou alguma coisa que Sim. matou as pessoas. Sim. Ai, mas o que é? Aonde que você tá que você não pode apagar a luz? É, hospital que eu pensei. Porque talvez às vezes ele não desligou algo, talvez ele acionou algo. Ele acionou algo quando apagou a luz? Não. Ele desligou alguma coisa. Ele desligou a luz. Água? Será que tem alguma coisa a ver com água? Não, porque desligar a luz... Ele desligou a luz, então alguma coisa precisa de luz pra funcionar. O que é? É Deve que eu ser acho... uma coisa muito óbvia. É que eu acho que eu tô... deve ser muito... A Eu tô luz era pensando... muito forte, ele não ia conseguir dormir. Ele tinha esse trabalho, que a única coisa que ele tinha que fazer era deixar a luz acesa. Deixar a luz acesa. Sim. E aí ele foi lá, queria não conseguia dormir, falou, foda-se, e vou apagar. apagou. E aí matou um monte de gente. Sim. Por isso. Mas aonde Mas que ele profissão é essa? Não sei também. O que ele faz? Não sei. Onde Porque que a tem que missão do ficar? cara era só uma coisa, deixar a luz acesa. E ele vai e É a apaga porque, única tipo, coisa que ele foda-se, eu precisa quero fazer. dormir. E mata o povo. Ele morava no lugar que ele trabalhava? Sim. Não, mas agora ferrou mais ainda. Agora que eu não vou saber. Fala pra mim o que você já sabe. Que ele trabalhava em um lugar que ele morava. Certo? E aí ele tinha que manter a luz acesa. Sim. E se ele apagasse, muitas pessoas iam morrer. Sim. Poderiam morrer. Poderiam morrer. E aí ele foi dormir, apagou a luz. E aí no dia seguinte ele viu as notícias que as pessoas morreram. Sim. E aí por isso E aí, ele ia por ser isso, ele tira a descoberto. própria vida. Aí ele vai lá e tira a própria vida. Tá. Puta, cara, é o quê? O necrotério? Deixa o povo Não, aí já estamos apodrecer. mortos, né? Mas talvez ele tinha amor pelos mortos. Aí eles ficaram ok. Não, mas muita gente morreu. Alguém quer beber água? Água! Hã? Alguém falou em Eu água? falei água. Água? Eu falei água uma De onde hora. eles tiraram água? Ele cortou a água. Não é cortou a água. Ele cortou. Calma aí, é um A casa negócio... ficou 3 dias sem água, a gente ficou mal. A gente quase- Não, tinha, Esquece a água! Esquece a água, então. Ele jogou. tinha alguma coisa na água. Sim. E aí, por isso que tava ligado, pra ela ficar potável. Era uma usina! Não! Gente, a água... Tinha alguma coisa na água. Aí ele desligou, foi contaminado. Vamos esquecer a água? Tá. Ah, tá bom. Quando tem muita água é o quê? Um rio, um lago, Maior. um mar. Isso. Era no mar. Isso. Tá. Ele tava dentro de um submarino? Não. Ele tava dentro de um cruzeiro. Não. As pessoas que morreram estavam em um cruzeiro. Sim. Era o Titanic. Não era... Era o Titanic. Não, por isso que eu parei no meio. Não, bro. Tá, ele matou várias pessoas que estavam dentro de um cruzeiro. Sim. Porque ele desligou... A bomba. Não! O motor. Não, Ele fechou a torneira do mar. E sabe quando faz no Esquece desenho? torneira. ele não tava no cruzeiro. Ele não tava no cruzeiro. É, porque senão ele ia morrer, não dava tempo nem de se matar. O que controla do cruzeiro de fora? Eu não Controlar sei. tem a luz. Isso aí eu já não tenho. Que tem a luz. Ah! Eles perderam a direção? O farol? Um farol! Ele morava no farol. Ele desligou o farol. Aí! Ah! Conta a E história aí- pra mim. Então, calma aí. Ele trabalhava em um farol. Certo. Ele tinha que manter a luz acesa Isso. pro cruzeiro conseguir saber a direção. Isso. E aí ele apagou a luz e o cruzeiro se perdeu e as pessoas... Não, bateu. Ah, o cruzeiro bateu no farol. Bateu E as nas rochas, sei lá onde. E aí as Foda-se. pessoas morreram.
E aí se matou. E aí ele se matou porque ele era a única pessoa que trabalhava no Farol e iam descobrir Obrigado. ele. Encerra. Foi boa. Pode pegar. Raimundinho. Raimundinho. Vai visitar ele hoje. Ah, não. Obrigado. Farol. Eu Você já falou que quem novo. perdia que ia ser tão visitado. brigando, De novo, não. Obrigado, valeu. Que farol. É isso. Gosta de farol. Conta a sua história pra gente. Manda pra gente sugestão dessa história aqui. Mas a luz do farol nem fica dentro dele.